Hi everyone, professor Vinícius com vocês para mais uma aula, tá? E a nossa aula para os nonos anos hoje a gente vai retomar um assunto que a gente conversou lá nas nossas primeiras aulas, tá? Que é um pouco de leitura e de organização textual, que é a primeira parte de organização textual, é um assunto mais tranquilo. E é isso aí. Vamos lá então, aqui a gente tem uma tirinha, tá? A tradução da fala ali é a seguinte, quando o cachorrinho diz I hate it when people read in the bathroom. Eu odeio quando as pessoas leem no banheiro. É a tradução desse balão. Então, só para a gente retomar, né, a nossa organização textual, a gente divide em duas partes, né? Os elementos linguísticos, a gente separa dos elementos paralinguísticos. A gente conversou que os elementos linguísticos são todos aqueles elementos que estão presentes no texto, que são escritos, são frases, falas, palavras, qualquer código escrito é elemento linguístico, tá? E elemento paralinguístico é tudo que é ilustração, que é desenho, que é imagem, que não faz parte desse código escrito. Então, tudo que está fora do balão ali é paralinguístico. Tudo que está dentro é linguístico. Então, aqui a gente tem mais uma tirinha. E diz assim, né, no primeiro balão. Aha, look what I just found. Né? Olha o que eu achei. I'm gonna call the genie and then you'll see. O Cebolinha falando para a Mônica, né? Eu vou chamar o gênio e você vai ver. E aí, no último quadrinho, tem lá o gênio colocou uma plaquinha ali de fora pro almoço. Out to lunch, né? Então, pode passar, por favor. Aqui, novamente, tudo que está dentro do balão é elemento linguístico, tudo que está fora é paralinguístico. Nos dois casos que a gente falou, das tirinhas, o sentido do texto todo ele fica completo. Para ele ficar completo, ele precisa dos elementos tanto linguísticos, escritos, quanto os paralinguísticos. Tá? Então, ambos ali compõem esse conjunto, que é o texto todo, e todo esse conjunto vai mostrar para a gente qual que é o gênero textual que a gente está trabalhando. Então, no caso, a escrita ali, mais as imagens, apontam para a gente a tirinha. Então, a gente consegue identificar que esse é o gênero. Só que agora a gente vai trabalhar com um gênero um pouco mais difícil, um pouco diferente desse daqui, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um texto que não tem tantos elementos visuais, tem menos elementos paralinguísticos, mas ainda assim a gente tem um pôster ali, uma espécie de pôster, uma imagem ali no cantinho, um desenho e um texto ali. Toda essa construção tem que apontar para a gente para qual gênero que a gente está trabalhando. Quando a gente olha para o conjunto todo e a gente vai para o texto e consegue pegar os elementos, a gente falou já sobre palavras cognatas, que são palavras parecidas, por exemplo, o título ali, sinopsis, vão apontar para o gênero que é uma sinopse de um filme animação. Pode passar, por favor? Ainda assim, aqui a gente tem os dois elementos presentes. O elemento paralinguístico, que é a imagem que está ali, e os elementos linguísticos, que são todo o texto, que vai narrar para a gente, trazer para a gente toda essa parte escrita, essa parte do código escrito, que são elementos linguísticos, tá? Então, a gente pode, quando a gente olha para esse gênero textual, que é a sinopse, a gente foca, a gente concentra na parte escrita, que é a parte predominante, no caso desse gênero textual aqui, tá? Então, a gente pegou ali, a gente viu a cognata, que é sinopsis, né? A gente pode pegar outras palavras, por exemplo, quando ele fala que Simba, que é um nome comum de um personagem que as pessoas conhecem, costumam conhecer desse filme, a gente vê ali, embaixo do pôster, a data de estreia, né? July 19, 2019, né? 2019, quando foi lançado, e o tempo de duração do filme também. A temática do filme ali, action, adventure and drama, são palavras que apontam para esse gênero textual, e a partir disso a gente consegue olhar e falar, isso aqui é uma sinopse desse filme.
E por último, a gente tem um texto que ele é também predominante, tem um elemento predominante ali que é linguístico, né? É menos paralinguístico e mais linguístico, tá? Então, a gente parte daquela leitura que a gente trabalhou no começo, pega as palavras que a gente conhece, my city, minha cidade. My city isn't a bad city. Minha cidade não é uma cidade ruim, né? E aí o autor vai descrever a experiência dele naquela cidade. Então vamos lá. A gente tem aqui algumas questões sobre esse texto. Qual é o assunto do texto? O autor considera a cidade boa ou ruim? É uma cidade agitada ou quieta? Ele cresceu na cidade ou se mudou para lá? Ele deseja permanecer ou se mudar? E por último, o autor é um sujeito aberto a novas experiências ou recluso? Então agora a gente vai voltar para o texto. Pode avançar. Aqui. A partir de algumas frases que eu selecionei, a gente consegue responder aquelas questões. Tá? A partir dessa leitura, a cidade, do ponto de vista do autor, não é uma cidade ruim, não é uma cidade agitada. Eu selecionei a segunda frase aqui, because it's a quiet city. É uma cidade quieta, né? Ele cresceu nessa cidade, não se mudou para lá. Having grown up here. O desejo do autor não é permanecer na cidade, é se mudar. Quando a gente seleciona essa frase aqui, I want to see other cities. Eu quero ver outras cidades. E ali, I think it's important to learn new things. É importante aprender novas coisas. Então, o autor mostra a opinião dele ali. I like to spend time with people who have ideas that are different from my ideas. Então, ele gosta de passar tempo com pessoas que têm ideias diferentes das ideias deles. Ele não é uma pessoa reclusa. Então, a partir de alguns recortes desse texto, eu consigo extrair essas ideias, inferir alguma coisa sobre esse texto, tá? Mas a gente precisa continuar exercitando a nossa compreensão textual em inglês. Para isso, a gente tem que continuar tendo contato com literatura inglesa, com outras formas de conhecimento em inglês, música, filmes, e assim a gente vai aprimorando nosso conhecimento em língua inglesa. That's it. See you. Bons estudos.